Primeira coisa que nós precisamos entender é que o perdão ele é uma habilidade, logo pode ser desenvolvido. O perdão ele liberta o coração e de fato transforma vidas. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Olá, começando agora mais um episódio aqui do nosso Sabercast, episódio 72. Sim, há 72 semanas estamos aqui firmes e fortes, eu do lado de cá, você aí deste lado, ouvindo todas essas mensagens de sabedoria que eu venho compartilhando ao longo das últimas semanas, porque afinal de contas, segunda-feira é o dia que você tem aí de horário marcado comigo para estar presente aqui no nosso Sabercast. Então, por isso, eu quero já aproveitar aqui, antes de entrarmos no assunto do tema do dia de hoje, eu quero pedir que você que está aqui me ouvindo por mais uma semana, ou talvez pela primeira vez, que você coloque aqui ao término de ouvir aqui o nosso episódio, coloque aqui nos comentários o que você achou deste episódio, o que você tem achado dos episódios aqui do Sabercast, porque isso sim é muito importante para mim, porque me ajuda a ter um termômetro da direção aí que eu estou conduzindo este podcast, do que está fazendo sentido para vocês que estão aqui me ouvindo e com isso que eu possa estar sempre aperfeiçoando todo o conteúdo, todos os temas, né, que a gente vem abordando aqui semanalmente. Então, lembrando que o canal oficial do nosso Sabercast é o Spotify, mas você pode ouvir também pelo YouTube. Não deixa de seguir e de compartilhar com as suas amigas este episódio e o nosso Sabercast em si, para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Certo? Avisos iniciais dados, hoje começando aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas vamos ao que interessa e hoje eu quero falar sobre perdão. Vamos falar sobre a capacidade de perdoar. E como eu já disse aqui, o perdão ele liberta o coração e transforma vidas, isso é fato. Mas nós precisamos primeiramente entender o poder que há por trás deste ato, que não é simples, na maioria das vezes, porém é um detalhe libertador para as nossas vidas. Ninguém merece, né, passar a sua vida carregando aí um fardo pesado ao longo de anos, né? Tendo que acostumar com este peso, tendo que saber adaptar a sua rotina para que consiga conciliar o peso juntamente com as suas tarefas do seu dia a dia, juntamente com aquilo que está fazendo no seu momento presente. Essa dor, ela é persistente e cheia de mágoas do passado. É isto tudo que vai constituir este fardo que muitas vezes as pessoas acabam aceitando e se acostumando a encarregar por não liberar e não desfrutar o poder transformador que há no perdão. Como eu disse aqui, o perdão ele é mais do que um simples ato, mas de fato é uma habilidade que podemos cultivar em nossas vidas. E logo, se é uma habilidade, né, é possível ser desenvolvida, como toda e qualquer outra habilidade que a gente queira aperfeiçoar, né, no nosso comportamento. Você já talvez parou aí para se empenhar em desenvolver alguma habilidade nova, seja no seu trabalho, seja em coisas que você gosta de fazer como hobby, né? Hoje em dia nós temos o YouTube mesmo que traz N vídeos de N coisas que nós podemos aprender ali através dessa visualização, através dessas aulas, desses conteúdos. Mas você já parou para pensar que o perdão ele é algo fácil para algumas pessoas, mas para outras é um tanto quanto difícil? Mas quanto do nosso tempo nós dedicamos para desenvolver a habilidade de sermos pessoas que sabem perdoar?
E quando eu digo saber perdoar, é justamente perdoar na sua essência, na sua genuinidade. E muitas vezes a gente acaba dizendo que somos pessoas que perdoam, mas na verdade a gente perdoa da boca para fora e continua carregando aqueles sentimentos, aquelas mágoas dentro do nosso interior. Então, que nós, primeiramente aqui, ponto 1 desse nosso episódio de hoje, é entender que o perdão é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Muitas vezes nós associamos o perdão à liberação desse ressentimento e dessa raiva, mas vai muito além disso. O perdão, ele nada mais é do que funcionar como um medicamento que entra ali na nossa veia, na nossa corrente sanguínea e vai servir como um verdadeiro processo de cura interior que vai nos libertar pela raiz. E muitas vezes as pessoas, elas acabam vivendo os seus dias tendo ali na sua mente, poxa vida, eu já perdoei, eu já disse que perdoo, mas ainda me machuca, ainda me magoa de alguma maneira. Será que é porque este perdão ali não foi liberado ali desde a raiz deste sentimento? Será que ele não foi realmente arrancado ali juntamente com a essência daquilo que gerou este sentimento em você? E aí acaba te amarrando às limitações do seu passado, às experiências do seu passado, e realmente todas as vezes que você dá passos à frente, parece que é tão difícil você conseguir avançar, porque este fardo, de fato, ele é muito pesado. A gente traz aqui a concepção de que quando nós estamos ali, alguns quilos acima, é difícil a gente andar. É difícil a gente fazer algumas atividades. E quando a gente acaba conseguindo eliminar alguns quilos ali, a gente fala, poxa vida, como fica tudo mais fácil e muito mais leve. E eu estou dando esse exemplo que não tem nada a ver com uma experiência que pode necessitar o perdão, a liberação do perdão, mas é só uma maneira mais didática de você entender que não é porque você viveu uma experiência que você precisa continuar caminhando os passos da sua vida, carregando um peso, uma vez que você pode sim ter a oportunidade de desenvolver este hábito do perdão e você ver que a vida ela pode ser vivida de uma forma muito mais leve, muito mais fluida. Essa jornada que nós precisamos entender que o perdão ele não apenas vai fortalecer os nossos relacionamentos, não vai fazer com que as nossas relações sejam mais leves, mas também vai elevar a nossa própria saúde mental e o nosso bem-estar. Quem é que nunca viveu anos da sua vida sofrendo e acarretando diante disso outras e tantas outras doenças por conta de uma situação vivida no seu passado mal resolvida, onde você reconhece que era necessário sentar e esclarecer as coisas, perdoar aquilo que precisa ser perdoado ou até mesmo pedir perdão, mas você não age desta maneira e acaba tendo que conviver com este sentimento que acaba te fazendo mal, que acaba te privando de realmente se sentir merecedora de viver novas experiências, que acaba te privando de conviver com pessoas por conta de questões mal resolvidas. E isso acaba realmente deteriorando a sua saúde, acaba deteriorando o seu emocional, acaba fazendo mal para o seu bem-estar, porque aí, de repente, você tende a compensar essa dor desta mágoa mal resolvida com outras coisas, seja com comida em excesso, seja com bebida, seja com outros tipos de vícios compensatórios. E aí eu te pergunto, qual é a necessidade de você aceitar continuar vivendo desta maneira? 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. Como eu disse aqui, o perdão, ele é uma habilidade. E habilidades, elas podem sim ser desenvolvidas.
Eu já trouxe esse exemplo em lives que eu já fiz no Instagram, mas eu quero trazer aqui para este nosso momento. Imagine você dirigindo um carro onde você tem diante dos seus olhos um para-brisa enorme, onde você consegue enxergar a estrada que está à frente de você e que te direciona para um destino novo pela qual você está percorrendo naquela estrada para chegar até este destino. Porém, hora ou outra, você precisa olhar pelo retrovisor, um espelho de um tamanho bem reduzido em comparação a este vidro que está diante de você, mas que reflete os caminhos que você está deixando para trás. Reflete e te faz permitir enxergar as coisas que estão ficando lá no seu passado e que, se você quiser voltar naquele lugar, você precisa fazer um retorno, dar meia volta e voltar para lá novamente. E eu quero trazer isso para você porque justamente muitas vezes na nossa vida nós invertemos as funções destes espelhos e desses vidros dentro da nossa vida. Ao invés de nós olharmos para esse grande vidro transparente que nos faz enxergar além daquilo que nós podemos ver ali até o capô do nosso carro, nós insistimos em ficar olhando pelo retrovisor, pelo espelho menor que apenas está refletindo as coisas que estão ficando para trás, estão apenas refletindo a estrada que você não vai conseguir passar de novo, a não ser que você tome a decisão de fazer o retorno e voltar para lá. A própria sabedoria bíblica vai nos dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas nós não conseguimos viver o algo novo se nós não resolvermos as coisas velhas que ficaram para trás. E nós só vamos conseguir resolver através do perdão. Nós só vamos conseguir resolver resolvendo o que precisa ser resolvido. Nós só vamos conseguir resolver colocando um ponto final nessa história. E eu não estou aqui te incentivando a ir lavar roupa suja, mas eu estou te incentivando a desenvolver essa capacidade de entender que o perdão ele não precisa partir da outra pessoa, por mais que talvez seja ela quem te feriu, foi ela quem te decepcionou, você pode e deve tomar essa iniciativa de fazer aquilo que compete a você, porque sim, nós não podemos obrigar as outras pessoas a reconhecerem algo que talvez elas nunca enxergaram que erraram perante nós, mas nós sim temos o domínio próprio e o controle para tomar decisões, ir até esta pessoa e fazer a nossa parte, independente da forma com a qual ela vai receber essa nossa atitude. Desenvolver a habilidade de perdoar requer compreensão e aceitação. Significa abrir mão do desejo de vingança e encontrar a verdadeira paz no seu coração. Não é sobre justificar as ações do passado, mas sim liberar este peso emocional que acarreta neste fardo pesado que está muitas vezes te impedindo de avançar de uma forma leve e fluida. Às vezes o maior desafio está em perdoar nós mesmas. Há também essas situações. Muitas vezes a autocobrança, o remorso, acaba nos consumindo de dentro para fora. Mas reconhecer as nossas imperfeições e aprender com os nossos erros é parte integrante deste processo de perdão. Primeiramente, nós precisamos entender que, por mais que seja sobre a nossa vida, nós não temos total controle sobre ela. Mas se nós entendermos que acima de nós há um Deus que zela e guarda e direciona as nossas vidas e Ele sim tem o controle de todas as coisas e todas as coisas que Ele permite acontecer cooperam para o bem, não há motivos pela qual nós precisamos viver eternamente nos culpando por algo. Nós precisamos aprender a nos perdoar também. Eu convido você a refletir sobre a sua própria jornada de perdão. Eu convido você e te incentivo hoje, já tivemos aqui episódios anteriores sobre como ter conversas difíceis, mas eu te incentivo hoje a, de repente, determinar este dia como o dia para você ter essa conversa difícil e se libertar deste fardo pesado. Seja perdoando você mesma em primeiro lugar, seja perdoando quem te feriu, talvez nos últimos tempos ou há muitos anos atrás,
e que de alguma forma isso ainda te fere e ainda causa em você uma visibilidade de uma ferida aberta. Eu quero te convidar e incentivar você, de repente, a pedir perdão por algo que não necessariamente seja você a 100% culpada, mas que de alguma forma você acredita que liberando este perdão e tomando essa iniciativa, você ficará mais leve e vai conseguir ter mais paz no seu coração. Como podemos aprender a perdoar genuinamente, independente das circunstâncias? Talvez você esteja fazendo essa pergunta, Amanda, talvez seja muito fácil para você estar falando. Você não imagina talvez a situação que eu passei, mas eu também te digo, talvez você também não imagine as situações que eu passei, inclusive dentro do meu casamento, aonde eu precisei perdoar para conseguir recomeçar de uma forma mais leve, parando de olhar pelo espelho pequeno que apenas refletia tudo aquilo que me fazia doer, tudo aquilo que me machucava, tudo aquilo que me gerava raiva de mim mesma, para começar a escolher olhar apenas para o vidro que me dava acesso para enxergar que havia um caminho muito mais longo que eu poderia percorrer, com novos ambientes, com novas vistas, com novas possibilidades, como uma nova forma de eu estar vivendo e desfrutando uma nova história na minha vida, sem precisar olhar para trás. Este episódio, ele é uma oportunidade para você também explorar o perdão, como eu disse aqui, como uma habilidade que pode sim ser desenvolvida e que pode enriquecer a sua jornada espiritual e emocional. De repente, se você quiser compartilhar um pouco sobre a sua situação, sobre a sua história, eu peço que você vá até o meu Instagram, @amandasoares.8, me manda um direct. Talvez seja esse o primeiro passo que você pode estar dando como um ato de coragem para fazer o restante que precisa ser feito. Talvez esse episódio aqui de hoje sirva como uma ferramenta de apoio para de repente você compartilhar com a pessoa que você precisa ter uma conversa difícil e a partir deste episódio, quem sabe vocês entrarem em um acordo, terem uma conversa saudável e compreensiva e esse perdão seja liberado entre vocês. Quem sabe esse episódio de hoje tenha servido para você que talvez tenha carregado uma culpa durante tanto tempo, consiga realmente entender que ninguém erra com a intenção de errar. Que você não precisa ser essa pessoa que coloca o peso pesado para você mesma continuar carregando. Eu quero encerrar este episódio por aqui sem mais delongas, mas que muito mais do que apenas uma reflexão para o seu dia, que você possa se lembrar que Jesus, ele é o maior exemplo de como é importante nós perdoarmos e de que não vale a pena nós guardarmos ressentimentos no nosso coração, mas assim como a sua própria sabedoria diz, que nós devemos perdoar sempre, sempre e sempre. 70 vezes 7. Talvez não seja necessário você parar para fazer contas, mas apenas ficar com a compreensão de que sempre que for possível e necessário, perdoe. Além de fazer bem a outra pessoa, o intuito é primeiramente fazer bem para você. Que seja este um perdão sincero, que seja esse um perdão do seu coração e que você realmente consiga desenvolver a cada dia essa habilidade e ensinar a sua geração e as próximas gerações que não vale a pena nós adoecermos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente por estarmos escolhendo carregar mágoas que podem ser muito bem excluídas da nossa vida a partir de um simples ato chamado perdão. Eu deixo os meus votos de paz e sabedoria e te espero no nosso próximo episódio.